Fala galera, começando mais um Come Bebe Fala, o podcast que reúne aqui as coisas que a gente gosta de fazer, né? Que é comer, beber, falar, às vezes de comida, mas às vezes também de diversos outros assuntos. Aqui ao meu lado esquerdo, Lipe e Pedro, nossos hosts aqui e também sócios do Janela. E hoje a gente recebendo o Lucas e o Afonso, que também são do Sirene e Abaiá. A gente vai falar um pouco mais das marcas. E para começar, na verdade, para a gente adentrar ao mundo de bares, eu queria saber o que vocês faziam antes de abrir bar. Porque um padrão que a gente está vendo aqui é que a grande maioria da galera de bar não vem de formação de gastronomia. Os galera fazia outras coisas, deu uma loucura e abriu bar. Com vocês também foi assim? Como que aconteceu? Então vou começar aqui. Obrigado pelo convite, né? Primeiro dos três aí que estamos no mesmo ritmo, né? Na mesma caminhada aí de franquia, nessa... Por sinal, começamos quase que juntos. Verdade. Então, vocês estão com mais unidades, né? Acho que com 50 já? Bateu os 49. Mas enfim, estamos na mesma caminhada. Obrigado pelo convite. Como você falou, o nosso não é diferente. O Neto vai falar um pouco sobre a trajetória dele também, mas eu me formei em Direito em 2014, nada a ver. Fiz pós-graduação até em penal e processo penal, criminal, e foquei nessa parte. Tinha 2 escritórios com amigos paralelos, até que me formei junto com o Neto, né? Acho que ele vai falar, não quero me meter aqui na história dele, mas me formei junto com ele. Desde a época da faculdade a gente falava em abrir algo junto e tal. E aí em 2015 começamos a conversar, né, sobre a possibilidade de realmente abrir algo junto e tal. E aí em 2016 inauguramos a primeira loja, que foi na Trajano Reis. Mas nem pegaram a AB? Eu advogava, tinha 2 escritórios, né, também, né, já advogava em outro escritório. Durante a faculdade eu sempre trabalhei em órgãos públicos, então trabalhei em juizado especial, eu trabalhei no Tribunal de Contas, trabalhei na Polícia Federal, estágio, né, tudo aquele carguinho de confiança. E aí, enfim, a minha ideia inicial era concurso público, mas aí acabou que a gente conseguiu abrir o bar, ralamos um pouquinho, tivemos que afastar um pouco do direito para poder focar um pouco na operação, porque estava patinando um pouco no começo, pelos desafios até do produto, da proposta e tal. Mas enfim, deu tudo certo, estamos agora nessa expansão aí. Foi bem assim, né? 2014 a gente formou? 14? 2014, faz julho tempo 2014. já, né, cara? Faz tempo. A gente formou junto na faculdade. Daí, depois de lá, cada um foi para um lado, né? Eu também advoguei, né? Trabalhei em órgão público, em prefeitura. Fui assessor de prefeito no interior do Paraná. Me especializei em licitações públicas. E eu com o Lucas, durante a faculdade, a gente conversava. Cara, vamos empreender, vamos fazer alguma coisa, mas não tinha... Não bar? Não bar, não tinha ideia do quê fazer. Poderia até ser um escritório, poderia ser, mas não tinha ideia. E daí meio que cada um foi pro seu lado, formou, né? E cada um foi pro seu lado, e depois de um tempo a gente se encontrou ali numa oportunidade que eu tava de saco cheio já com a prefeitura, né? Trabalhar com prefeito, com órgão público, putz, é pesado, é difícil, cara. É muita burocracia, é muito puxação de saco, ganha-ganha, sabe, cara? Dá daqui, toma aqui de lá e, putz, é complicado. E daí surgiu a oportunidade ali na Trajano Reis, cara, de um imóvel para alugar, que é onde tem o Sirene até hoje, né, a primeira unidade. Foi quando eu tava lá, cara, eu vi a plaquinha para alugar e aluguei, cara. Tipo, peguei o imóvel e aluguei. Você nem sabia o que queria fazer? Na verdade, minha mãe teve... Mas o Afonso, ele mantém o padrão, né? Ele sempre vê o ponto e aluga. Depois resolve. Não, foi mais ou menos essa. Eu sou meio energético nessas horas, assim, não, vou fazer, não sei o quê. E só que, na verdade, minha mãe tinha livraria. Minha mãe teve comércio a vida inteira, né? Eu nasci dentro de uma livraria. Então, minha mãe foi vendedora de livros a vida inteira, sustentou a família inteira vendendo livro, fez a vida dela vendendo livro. E eu, como eu tava no meio do direito, falei, cara, eu vou abrir uma livraria. Então, eu tô no meio do direito, minha mãe tem um know-how de livros, cara, eu vou abrir uma livraria e vou morar no andar de cima. Peguei, aluguei pra fazer isso, né? E daí, eu lembro que eu fui lá visitar o imóvel com a minha mãe, com as crianças, com as minhas sobrinhas pequenininhas, que elas iam morar junto com a gente. Cara, odiaram o imóvel, velho, podre, caindo aos pedaços. Tava uns 4, 5 anos fechado, acho que mais até, fechado assim, o imóvel tava muito feio.
E aí, beleza, mas ficou aquilo lá. Daí eu tive uma viagem pra fora, né? Na época eu namorava, fui visitar minha namorada na Austrália. E daí eu assinei o contrato, tudo. E daí eu viajei. Tava tudo certo com a minha mãe, né? Daí eu cheguei na Austrália e minha mãe mandou um e-mail pra mim. Ó, desiste do imóvel, eu não quero abrir livraria, tô de saco cheio com funcionário, não tô aposentada, quero sossego. Eu falei, cara, e agora, meu? Tô com o imóvel lá, putz, eu não vou devolver aquele imóvel. Não vou devolver, né? Vou abrir um bar. Primeira situação E nessa que vem. hora eu estava sentado comendo um fish and chips e quando eu olhei... Cara, foi quase isso, porque eu tava naquele rolê da Austrália comendo pra caramba. Turista, né, cara? Era McDonald's, era conhecendo fish and chips o tempo todo, todo lugar. Lá eles comem muito. Muito, muito. Daí foi quando veio a ideia. Tipo, pô, vou abrir um bar, mas um bar do quê? Cara, que bar? Que tipo de bar? Na época aqui tinha dois bares que era referência pra nós que tava no rolê, vocês devem lembrar, que era o Pizza e o WTF. Cara, e tipo, eles bombavam, assim, bombavam. E daí começou a abrir. Abriu uma portinha do lado, o que era? Uma pizza. Abriu outra portinha, um hambúrguer. Eu falei, caralho, abrindo pizza, hambúrguer, vindo naquele ciclo do WTF e do pizza. Eu falei, cara, vou abrir um fish and chips. Não tinha, na época de rua, assim, não tinha. Daí foi quando eu voltei, cara, e essa parte da história eu não lembro muito bem. Eu não sei se eu sonhei, se o Lucas sonhou, se alguém... Cara, a gente acabou se conversando. Eu falei, cara, tem um imóvel na Trajano Reis, vamos abrir um bar? Daí eu não sei se eu liguei pra ele, se ele ligou pra mim, cara, se foi sonho, eu não sei. O que eu lembro, eu tava no sofá lá, acho que... Eu nem sei se foi na época que eu tinha terminado na rua, meio triste e tal. Aí eu falei, e aí, Neto, vamos abrir aquele negócio lá e tal, porque a gente tá cheio do escritório. Eu sempre gostei de fazer audiência, né? Sempre gostei de estar na rua com pessoas e tal, nunca gostei de estar no escritório escrevendo, enfim, pesquisando, isso nunca foi meu forte. Então, falei, cara, vamos aí, vamos no negócio. Daí ele falou, cara, eu tô com um imóvel, ele explicou toda a situação que ele acabou de falar, né? Se quiser, vamos abrir alguma coisa lá comigo. Daí eu falei, fechou? Então vamos lá. E eu não conhecia Trajano Reis, porque como eu morei a vida inteira, né, até os 16 anos, em Guaratuba. Então eu nasci aqui, mas já fui pra Guaratuba recém-nascido e fiquei lá até os 16 anos. O pouco que eu fiquei aqui, né, acho que foi em 2015 isso a gente tá falando, né? Eu vim pra cá, terminei o ensino médio e, enfim, já comecei a namorar no ensino médio mesmo e aí dali já não fiquei saindo, né? Trajano Reis eu nem conhecia. Então, enfim, aí eu fui lá, conheci a rua, vi, cara, bombando, naquela época tava bombando demais, a esquina que ele falou do pizza e tal ali, bombava demais, tinha o La Santos também, né, que tava bombando demais. E, cara, não tinha como não ser bar. Eu tinha que falar, cara, uma rua dessa que tem que ser bar. E aí, enfim, ele colocou toda essa questão. Eu morei na Austrália em 2011 também, então tinha esse contato com o produto lá. Ele falou, cara, é isso mesmo, aqui não tem. Quando que foi que inaugurou o primeiro? 16 de janeiro de 15 de janeiro de 2016. Isso. 15 de janeiro, uma quinta-feira, cara. Foi uma quinta, a gente inaugurou, quinta-feira, um monte de amigo, foi uma galera, vendemos um monte. No outro dia, sexta-feira, o bar bombando, calor, vendemos R$70. Isso é uma coisa... Fala da terça-feira... a gente fala pra todo... Quando a gente for dar treinamento com os franqueados, a gente comenta, fala assim, cara, a gente sempre recebe mensagem na terça ou na quarta da semana seguinte da inauguração. Porque, pô, a gente faz o evento de inauguração na quinta. Aí sexta e sábado ainda tá tendo ali o rebote da inauguração, então o pessoal vai na sexta, vai no sábado, vai no domingo. Aí segunda fecha, terça-feira é o primeiro dia que o cara tá valendo, ele lá. E cara, terça-feira é o dia que vai. A gente sabe, pra um bar que tá aberto há muito tempo, que terça e quarta ainda continua sendo o desafio. Sim, assim, sim. Demora muito pra você trazer esse público pra terça e quarta-feira. E daí, cara, são os dias que a gente recebe a mensagem de, meu Deus, eu vou quebrar, não vai dar certo, porque realmente é mais complicadinho. O nosso foi exatamente isso, porque como os amigos foram, a gente até se iludiu, né, cara? Saímos comprar no dia seguinte cedo, já, vamos comprar um monte de coisa, acabou tudo, né? Não, isso daí estragou o freezer, já colocamos num tanque cheio de gelo, porque as garrafas 600 na época, não era nem só chopp. Cara, foi uma loucura, e aí saímos correndo, comprar um monte de coisa, chegou no dia seguinte... Ninguém. Cara, R$70 mesmo. Acho que foram 2 pessoas que entraram. Mano, e o engraçado é que é uma multidão passando na frente, assim, ó. E ninguém entrava. Cara. Um circuito muito forte. A galera que tinha bar na quadra de cima e na quadra de baixo. Na nossa quadra, nós somos o primeiro bar lá. Então era o único. E, cara, a galera passava e olhava, né? Entrava e a gente atrás do balcão assim, falava, meu Deus, cara, e agora? Nossa, foi tenso. E, cara, vamos conversar disso, assim. O que vocês acham que é nesse, tipo, no início? Por que não entrava?
que você... Porque nem hoje vocês têm experiência. Quando a gente vai abrir bar, é muito mais fácil da gente replicar o sucesso. Assim. Eu vejo que, a gente vê os franqueados obtendo o resultado que a gente demorou anos, eles obtêm em meses. O que vocês acham que, vocês fariam diferente hoje, nesse início, que vocês não fizeram e poderia mudar? Cara, eu acredito duas situações ali, né? Próprio marketing, né? Próprio esse know-how que a gente tem, de onde investir a grana do marketing. E segundo, que a gente abriu muito cru, sem dinheiro. Então você olhava lá, agora veio a memória assim. Atrativo. Não é atrativo. Você olhava numas paredes, a gente não sabia se era azul, se era cinza. Fachada preta. Cara, fachada preta. Não tinha dinheiro pra fazer uma fachada decente, então de preto. E os três lá dentro. Escondido lá. O Alexandre já também. Não, o Alexandre entrou depois. Um ano depois. Era eu, o Rafael e o Lucas, né? E, cara, então essas duas situações, o próprio marketing ali de inaugurar a marca mesmo, hoje, que nem você falou, a gente consegue replicar isso em meses, coisas que levou anos. Aí por quê? Porque hoje a gente tem uma marca forte, tem um trabalho por trás muito forte. Aquele dia não, cara, tipo, a gente abriu um dia com uma marca ali, que a galera achava que era a sirene, cadê a sirene? Falava, cadê a sirene aqui? Então não associava nada, né? O produto com marca, nada disso. E muita coisa que a gente ouviu, agora falando do sirene, é que a galera falava, peixe não combina com rolê. No primeiro dia já. Não, vocês não vão dar boa porque peixe não combina com rolê. E só tem o peixe, né? Peixe, só tinha. Só tem isso. Só tem peixe. É só isso. É só isso. Não sobreviver. Não sobreviver, Então hoje, assim, ainda a gente vê que em algumas cidades é um desafio, né? Ter só isso no cardápio, e a gente tem conversado sempre com o franqueado, entender essa necessidade da região mesmo, para pensar em outras alternativas, mas nosso foco, nossa intenção é ser referência mesmo em fish and chips. Né? Porque quando a gente fala em hambúrguer, por exemplo, tem o Janela como referência. Né? Quando você fala em mais uns 500. Quando você fala em pizza, normalmente você tem uma preferência que já tem mais fish and chips ou peixe, a própria batata frita, você não tem. Né? Então a gente quer justamente ser essa referência e por isso que a gente bate tanto nela. Assim. Isso é legal porque, tipo, quer ou não, de vocês é um oceano azulzão, assim, né? Tipo, não tem tantas marcas de fish and chips. E, cara, do que eu conheço, a de vocês é a mais legal, assim. Então, pra mim, vocês de fato são referência. Eu conheço outra. Vocês são referência nisso, assim. Então, e vocês conseguiram criar o rolê baseado nisso. Isso eu acho muito massa. Porque a gente tem alguns desafios parecidos. Eu até ia perguntar se também vem essas observações do lado de vocês aí. Porque, assim como vocês têm um produto que tem que quebrar barreiras, a gente também tem estilos de bares que não são, o pessoal acha que não, é replicável em toda a cidade. Porque você fala, não, aqui todo mundo gosta de ficar sentado, não gosta de ficar em pé. Não, aqui tem que ter garçom, não dá pra ser ficha. E isso também é uma coisa que vocês têm que... tocando violão lá no fundo. Isso é uma coisa que vocês também têm que desmistificar? Ou... Total. Tanto, eu lembro que em BH, vou citar aqui algumas lojas, porque BH foi um momento que assim, passou um momento conturbado no começo por conta dessa dificuldade, porque lá é muita mesa na calçada, garçom e tal. Mas com o tempo, acho que demorou um pouco mais, mas com o tempo, cara, hoje são sempre as duas quase melhores lojas, assim, né? Tem as duas de Curitiba aqui e tem essas duas que sempre estão no topo de faturamento. Então a gente conseguiu, né, mostrar que funciona. Mas claro que é difícil, assim, existem várias regiões que têm uma peculiaridade um pouco, tipo, daquela região mesmo. Goiânia também tem bastante essa questão de garçom, não sei, outra que tem mais forte, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar e é um questionamento que a gente sempre tem, assim, sabe? Sempre tem. É sagrado, assim, a história se repete quase 100%, o franqueado com o ingresso fala, puta, mas aqui funciona assim. Aqui funciona, e é claro, cada cidade tem o seu detalhe. Mas é o que eu costumo falar, mas o McDonald's, por exemplo, como é que ele consegue se adaptar a todas essas cidades, né? País e tudo mais. Então... O Pedro mesmo compartilhou um conteúdo ontem com a gente, que daí a gente compartilhou aqui dentro com todo mundo, que é um conteúdo que fala o básico. Você não é o seu cliente. Cara, você tem que ter... Você definiu um produto, você definiu um range de público para atingir, e isso, quando você é uma franquia, a franqueadora definiu. Então você tem os públicos, você tem o mercado, você tem tudo que você já sabe que vai dar certo. Quando você investe numa franquia, você compra justamente isso. Você compra a experiência, compra o conhecimento. E a pessoa, até a gente, cara, é o que a gente brinca de vez em quando, assim, quando a gente vai sair, muito provavelmente a gente não vai no Janela, ou não vai em bares que são igual ao nosso. O tempo passa. Tirando o Afonso, que é rolezeiro aí.
Mas, então é diferente, você tem que fazer uma comunicação, fazer uma operação pensada no público e não necessariamente no que você gosta. Então sempre vem aquelas coisas da cultura da pessoa. Porque ela gosta de sentar, todo mundo gosta de sentar. Porque lá vende tal produto, tem que incluir esse produto no cardápio. E não é bem assim. Tudo é encaixável, né? Tudo se adapta. Para todo mundo, né? E por isso que o maior desafio, desculpa, mas o maior desafio acaba sendo você conseguir identificar no franqueado o perfil adequado para ingressar na rede, né? Porque o franqueado, normalmente ele fala que, eu li a COF, li o contrato, eu entendi o modelo de negócio porque já foi numa loja, visitou, só que daí na hora de colocar em prática ele tem as dúvidas. Quer mudar tudo, né? Então assim, é difícil você conseguir identificar, e isso acho que é um desafio da franqueadora, de cada vez mais conseguir identificar esse perfil para ver, cara, esse aqui faz sentido ingressar ou não. O Rafael, nosso sócio lá, ele tem uma frase que ele fala muito, cara. Falava pelo menos na época do bar lá, que a gente tem que educar o cliente. Cara, então a hora que fechar, é a hora de fechar. O pedido é aqui, você tem que retirar ali. Então, cara, é muito diferente chegar numa cidade, mas é isso que realmente tem que fazer. Cara, você tem que educar primeiro, né, no nosso caso, o franqueado, né? E depois o franqueado repassar isso para os clientes dele, né? Isso é muito importante, porque senão, às vezes, isso a gente coloca até com a gente como dono, porque a gente tem a franquia, mas a gente também tem o nosso bar. E quando a gente vai lá, a gente aplica isso, a gente não faz nada diferente das regras que a gente passa para todo mundo. Então, cara, o pessoal às vezes fica incrédulo que a gente tá pagando para consumir. Pegando fila. Tá pegando fila. Cara, você tá entrando na fila, o bar é teu, entra lá atrás e pega. Cara, se eu for fazer isso, o funcionário vai fazer, o cliente vai fazer, o negócio vai se passando pra frente, esse mau costume. Então tudo a gente tenta levar assim, cara, você tem que fazer tudo certo pra passar a cultura pra diante. E senão o negócio não vai. Cara, uma coisa que você falou, por que será que a galera passa na frente e não entra e tal? Pra gente sempre foi a atitude da equipe, cara. Isso a gente sempre falou pra nossa equipe, assim. Os dias de menor movimento são os dias que você tem que ter mais atitude. Você tem que estar animado, tem que botar uma musicona feliz, você tem que estar mostrando o serviço. Já não tem ninguém lá dentro. Você fica cabisbaixo, assim, lá no fundo esperando, aí ninguém vai entrar mesmo, né? Quando o bar tá cheio, todo mundo quer ir. Sim. Então é uma coisa que a gente sempre fala, assim, a atitude, cara, nos dias de pior movimento, dia que tá chuvoso, frio, assim, é isso que ganha pra galera. Cara, a gente tem situações lá empíricas que aconteceram, que a gente trocou equipe e tudo, cara, a questão, a gente fala muito de energia, cara. A energia da equipe, cara, às vezes você tá num shopping, numa loja, você passa e você sente. Cara, não vou entrar nessa loja aqui, cara. São os nossos pilares, energia e própria atitude são os pilares. Foi engraçado que a gente foi pra Belo Horizonte, eu e o Gustavo, e a gente acabou indo numa hamburgueria que a gente gostaria muito. A gente acompanha há muito tempo, de uma pessoa famosa e tudo mais. E, cara, o que matou, assim, o hambúrguer não tava aquelas coisas, mas eu acho que o que matou foi a equipe, assim. Tipo, a mulher no caixa, tipo, largada no caixa, assim, meio que apoiando, só prestando serviço. E daí a pessoa da cozinha tava ali, tipo, na janelinha, deitada, assim. Então você vê aquele ânimo. Aí já não dá vontade nenhuma. Então a experiência é tudo, principalmente pra nós, né? Sim, porque um produto, cara, um produto ruim, você dá uma segunda chance. Um atendimento ruim, dificilmente você vai voltar no lugar, cara. Cara, é perfeito. E isso é uma coisa que a gente sempre foca muito nessa questão da experiência, porque o produto você experimentou uma vez. Daí você vai dar outra chance, você dá outra chance. E isso a gente viu muito claro no delivery, por exemplo. Cara, a gente teve uma vez que teve infelizmente, uma mulher que não era público do Janela, era um pouco mais velha, só que ela gostava muito do hambúrguer. E, cara, ela teve no mesmo dia, 4 erros. Tipo, ela pediu a primeira vez e daí faltou não sei o quê. Aí voltou. Voltou não, né? Que a gente deixa lá. Então, ou seja, ela ficou com uns 20 hambúrgueres. Aí mandamos de novo. Aí, cara, faltou não sei o quê. Aí era com salada. É que não sei, cara, foi 4 vezes. Ela foi pedindo até o final, porque o atendimento em si foi, tipo, bom, entendeu? Sim. Exatamente. Então, isso converte muito. Até um pouco por isso que a gente, aqui do nosso lado, a gente cuida de todas as respostas em mídias, assim. Justamente para que não tenha o calor do momento e todas as respostas sejam mais tranquilas, assim, e a gente consiga conseguir dar a volta por cima em tudo, assim.
E, Deixa eu cara, perguntar rapidinho, curiosidade. Por que Sirene? Sirene? Não sei Cara, como então, vocês chamam o negócio. Quando eu voltei da Austrália... É francês, tem É, que nome francês. Sirene. Quando eu voltei da Austrália com a ideia, eu tinha o ponto, né? E tinha a ideia, cara, um fish and chips. Tá engraçado a parte do nome aí. E daí eu fui pesquisar. Eu falei, cara, vou criar de um lugar. Vai surgir de algum lugar. Não vou abrir um boteco aqui, botar umas... Não, vai ser de algum lugar, alguma referência. Eu conheci um bar lá em Bruxelas, chamado Delirium. Que hoje é mais famoso, tem a cervejinha rosa. Mas antes... Elefantinho. Isso, do elefantinho. Só que antes de ter cerveja, era um pub lá em Bruxelas. E, cara, toda a decoração, eu achava incrível. Eles têm fish and chips no cardápio também. Eu falei, cara, vamos decorar o bar né, inspirado no Delirium. E daí eu falei, beleza, como é que vai ser o nome? Daí eu tive que conseguir associar duas palavras, né? Pô, vou fazer uma referência ao prato que eu vou servir, né? Que é só peixe, né? Era um monoproduto, basicamente, a gente. E homenageando o bar que a gente tá se inspirando. E daí ser o Sirene, né? Sirene, que é sereia em francês. Que é uma a língua mais falada na Bélgica é francês, ou a segunda. Uma das línguas mais faladas lá. E, né, fazendo essa remissão a peixe, né? Ao produto, né? Só que, cara, foi tão, tipo, assertivo isso, porque de um tempo... Na verdade, antes disso, os moleques cheguei pra ele, ó, vai ser Fish and Chips e vai ser Sirene. Eles olharam assim, porra, cara, esse nome aí não dá, mano. Falei pra minha irmã, falei pra não sei quem, não vai dar, não sei o que. Cara, eles me encheram tanto saco, mano, que eu cheguei um dia e falei, ó, então vocês pegam e escolhem outro nome. Escolhe outro nome e a gente decide. Cara, é muito foda. Até hoje não vieram com outro nome. Quando eles falaram janela, também acho que você que teve ideia do janela. Não, foi mesmo na hora. Eu também falei, puta, janela, cara, janela não combina pra bar, não sei o que, mas daí foi indo. Vai ficando, né? E daí, no nosso caso do Sirene ali, da sereia, cara, teve no decorrer do tempo, assim, pós-aberto o bar, cara, essas figuras lúdicas, unicórnio, sereia, explodiram, cara. Teve uma novela na Globo que tinha uma sereia, sabe, cara? Perfeito. Então, umas coisas que foram casando, assim, né? Foram, né? Foi bem legal, mas até hoje eles não mostraram o nome. Mas é isso aí, ficou... Alguns falam Sirene, mas eu sabia desde o começo que ia ser Sirene. Entendi. Tanto que a galera, como eu falei no começo, chegava lá, cadê a Sirene do bar? Cadê a Sirene? Achavam que era Sirene por causa disso mesmo. E teve muita transformação, porque vocês comentaram, no começo tinha cerveja de garrafa, agora não tem mais, e daí... O que não tinha antes e tem agora, ou o que mudou? Acho que muita coisa, assim, o nosso foco sempre foi cerveja e fish and chips, né? Acho que esse foi o primeiro ponto. Então, na época, na Trajana, a garrafa era muito consumida, a gente via que tinha essa demanda e a gente foi para isso. E usamos até, na época, a Whey, porque era uma cervejaria que era muito forte ali na rua, assim, né? E a gente viu que o público se identificava muito com a cervejaria. Então a gente foi por isso, assim, para tentar já ir no gosto da galera. Aí com o tempo a gente viu que, por exemplo, o drink, a gente consegue ter uma margem melhor, franqueado e tudo mais, então a gente começou a ir mais para a direção também de drink, começamos a fazer mais cartas autorais, assim mesmo, né, com criação própria, com nomes ligados sempre, na maioria das vezes, com sereia, com mar, enfim, para que a gente consiga ter esse volume. Mas ainda assim, nosso ponto forte ainda acaba sendo a cerveja, sabe? O chopp, acho que tanto a gente já participou de eventos, né, de cervejarias, qual que é o nome do evento aquele que a gente participou aqui em Curitiba? Qual, da Proserva? Proserva. Cara, a gente foi, acho que a segunda operação que mais vendeu, só, né, de sei lá quantas cervejarias. Tinha 44 cervejarias. Nós perdemos uma Voz Brau só porque combina muito com a cerveja, né? Então a gente vê que o produto em si tem uma aceitação muito boa com eventos ou com qualquer coisa ligada à cerveja. Mas acho que o que mais mudou foi isso e, claro, a estrutura de franqueador, porque, né, começamos com uma loja própria e aí você começa a expandir e tal, você precisa... O negócio vai evoluindo. Você precisa ir se adaptando e entendendo as mudanças do mercado e tal e tentando se adaptar cada vez mais. Eu lembro que no começo foi uma briga, eu não queria sair da operação, né, até que chegou o ponto, o Rafael falou, cara, temos que sair da operação agora, porque estamos abrindo outras lojas. Eu falei, cara, eu gosto da operação, quero ficar na operação, da galera ali e tal, eu curto isso. Ele falou, não, temos que sair e tal, porque agora nossas funções são, né, vamos mudar, são outras. Fora, tem que olhar de fora, pensar mais no estratégico e tal.
E aí, enfim, ele sempre conduziu isso e a gente, né, deu esse passo. E aí, cara, todo ano, né, vocês sabem disso, acontece muita coisa dentro da franqueadora, né? É uma loucura, assim. Então, seja por demanda de franqueado, novas cidades que você está entrando e você vê novas necessidades, enfim, público mudando, né? O público mais jovem, que eu acho que acaba sendo também um público bem forte de vocês. O nosso também acaba sendo, então é um público que acaba sendo mais exigente, assim, em algumas questões que tem que ser adaptado talvez para eles, assim. Então, enfim, acho que acaba mudando muita coisa, assim, todo ano. E hoje em dia vocês não trabalham mais com cerveja de garrafa? Não. Hoje tem long neck, né? Tem as tem long neck aí. Mas era 600 antes, né? Mas isso veio por conta da Corona? Tem a Corona, mas a gente já liberou agora mais algumas outras, assim, pra galera, porque por demanda de franqueado mesmo, que é muito forte na região e tal, e a gente acabou liberando. Mas o forte ainda é o chopp, né? E a gente mudou pro chopp muito por conta de espaço mesmo para armazenar. A operação com o chopp é muito melhor. Gela na hora. Tem lixo, né? Porque garrafa gera lixo. Gela na hora também. Garrafas tem que se preparar com antecedência, armazenar. E onde colocar, né? É mais difícil beber na rua no nosso modelo de negócio. O cara, uma cervejinha de garrafa é bom você ter, ou tá sentado, ou tá numa mesinha, ou algum lugar para apoiar. Não necessariamente deixar no chão. Então a gente também tem essas barreiras assim Mas é engraçado, porque daí a gente vai falar sobre cerveja de garrafa, daí são 2 empresas apenas, né? Grande. Uma é enorme, né? Que aí a gente não, mas ele vai entregar 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, tá tudo certo, e daí a noite vai estar gelado. Não, o cara vai entregar meia-noite no meio da muvuca. Um bar socado e um monte de cerveja quente e você lá faltando estoque. A logística é difícil. Uma coisa que eu quero puxar um gancho aí das mudanças, que eu acho muito legal falar, é da questão da arquitetônica, né? Que a gente teve que mudar. Sim, e, cara, quando a gente mudou a Trajano, que foi a primeira loja, cara, a gente perdeu de cliente reclamando, porque brigando. Bonito. Não, porque não tinha balcão, porque... Cara, a galera ficava no balcão. Balcão, né? Gostava muito de balcão. Muita gente chegava na operação pra ficar conversando com a gente. Então os caras sentavam ali, ficavam bebendo a noite inteira conversando com a gente. E aí, a partir do momento que a gente tirou as cadeiras do balcão, virou só um balcão de atendimento mesmo, pegar e sair. A galera gostava muito das paredes descascadas. Sim, né? cara, virou um negócio mais, tipo, cara, tudo rebocado. A gente começou a sair da operação, a gente era com o Lucas, principalmente lá, conhecido como Sereio. Era o Sereio da Trajano. Era os Sereios. Galera ia no bar pra ver os Cara, mas eu lembro disso, porque a primeira vez que eu acho que eu conheci vocês, a gente nem se conheceu, na verdade, nesse dia. A gente só se viu, eu vi vocês. Foi quando teve um secretinho lá na Trajano, antes de reformar ainda. Foi no andar de cima da Trajano, teve um secretinho lá. Foi que quase caiu o bar lá. E daí vocês estavam lá. E daí o papo era exatamente esse, assim. Ai, os donos são gatinhos, não sei o que. Os caras tudo atrás servindo cerveja lá. A minha esposa, hoje esposa, né, na época namorada, me ajudava lá no bar também. Ela trabalhava lá, é verdade. Trabalhava no caixa, que pedindo no telefone pra ela. Cara, verdade. Complicava a vida. Mas é engraçado essa situação. A gente vê muito de bar e restaurante o quanto os próprios donos eles criam essa dependência onde o cliente acaba dependendo do dono. Então o pessoal não está consumindo o restaurante, está consumindo o dono, e esse é um problema. Então você vê muitos restaurantes, chefe renomado. A partir do momento que você colocou o chefe, você depende muito do cara, porque a hora que o cara sair, provavelmente teu negócio vai mudar muito. Então essa dependência, por isso que é muito importante a questão da marca. Então vamos consumir a marca. A marca. A experiência da marca. Então essa coisa de chefe a gente sentiu também quando começou a sair. Aí tão snob, não vem mais trabalhar, fica o dia inteiro. Isso é complicado. Esses são os passos que a gente já passa pro franqueado também, imagino que vocês também. Porque é um processo que a gente gostaria que o franqueado passasse. O nosso principal perfil de franqueado, a gente tenta pegar o cara que quer ficar na barriga no balcão, assim, a gente também. E aí, com o tempo, a gente tenta fazer com que ele evolua, né, nesse que processo, que não dependa e que ele possa expandir também, para ter mais lojas e tudo mais. Então, normalmente assim que a gente mostra para ele desde o treinamento os processos, os passos a passo que ele precisa seguir. Que é mais ou menos o caminho que a gente seguiu, assim, né? Então, enfim, a gente planeja isso para ele e fazer com que a equipe, porque toda vez que a gente viu que mudou a equipe, né, o Miguel lá, por exemplo, que ficou acho que 2 anos na operação como gerente, é um cara super simpático, hoje está na franqueadora com a gente, mas quando ele saiu a galera também sentiu, né? E aí toda vez que tem essa mudança de uma pessoa que é a referência na loja,
A galera A sente, equipe né? sente. Pô, e aí, cadê o fulano e tal? E às vezes a pessoa para de ir por causa que ia muito por conta dela e tal. Continua acontecendo, mas é claro que a gente foca muito mais na marca, no produto, enfim, no atendimento como um todo pra Mas acontece, conseguir manter. a gente teve no bar alguns ciclos, né? Teve o nosso É. ciclo, daí o ciclo do Xandra, também o sou ciclo esse da ciclo, gente. né? Isso aí. É. O que a gente achava legal, e a gente sempre tenta fazer isso, cara. É fazer com que a equipe seja isso mesmo. Tipo, o cara seja o promoter. Tem muita gente que passou por ali que colocava do Janela no Instagram ou no Twitter. É, não tipo, sei quem, do fulano de Janela. tal do Janela, fulano de tal do Janela. E tipo, cara, é isso mesmo. Você se faz a imersão aí, vira a pessoa que a galera quer vir ver e tudo mais para o negócio acontecer. E a gente gosta de reforçar isso, só que tem exatamente isso que você falou. Aí o pessoal volta e o cara não tá lá, pô, não vou mais. Onde que ele tá? E daí vai pra lá. Só que, cara, é o ciclo. Daí vem a outra equipe, daí... A gente bate muito nos treinamentos assim, de que não é só um atendimento, né? A gente tenta criar relacionamento com o cliente. Sim. Porque, cara, você vê uma recorrência da galera que está indo na nossa Impressionante, loja muito grande, assim. Até porque a gente tem o esquema da caneca, que a pessoa compra a caneca, então ela consome na caneca dela e tal. E isso faz com que a pessoa volte para estar consumindo, sabe? Então, é difícil não criar esse vínculo, né? Então, a gente fala justamente... Cara, tem muita galera que eu vejo, que às vezes estou na Vicente, cara, chega, a pessoa já sabe o que ela quer, já tá servindo, já nem pediu, já tá servindo, assim, sabe? Tipo, pelo relacionamento. É uma galera que às vezes trabalha por perto, estuda por perto, então Sim. acaba sendo o bar, o seu próprio bar, você se reconhece, assim. Uhum. É engraçado isso. Mas ao mesmo tempo eu vejo como é importante isso, ter esse ciclo. Porque ao mesmo tempo a gente tem o ciclo da equipe, a gente também tem o ciclo do cliente. Sim, Então a sim. gente tem lá um ciclo lá de 2 a 3 anos que o cliente vai e depois ele para. A gente é bar, ele ficou mais velho, assim como nós, acabamos deixando de ser o cliente-alvo. E daí então o que você faz? Trocou a equipe, trocou o cliente e daí você renova. Então você tem um novo ciclo. E o teu tempo de vida de negócio acaba aumentando também. Isso era uma preocupação nossa, gigante, a questão do ciclo de negócio, porque a gente via muito que os bares em Curitiba duravam 3 anos. 2, 3 anos. 2, 3 anos, cara. Puta, e aí, vamos fazer o quê? E acontece, mudava nome. Mesmo lugar, mesma coisa, eles mudavam nome. E, cara, a gente tá indo pra 7 já. Então, assim, já passou faz tempo. Eu acredito que a gente tá... É uma nova era de bares em Curitiba. A gente, vocês, assim, sabe? Conseguimos É que a gente fazer pegou isso. um movimento que já estava rolando, que começou antes do que a gente, mas veio com, eu sinto, com um profissionalismo maior, né? Com uma estrutura maior, com uma equipe, com um marketing mais bem preparado e tal. Porque a galera que começou esse movimento de rua foi meio que, cara, é muito rolê, assim, foi acontecendo e não soube acompanhar o crescimento. É que eu acho que a gente fala bastante aqui quando a gente vai dar treinamento que tem alguns perfis, né, de dono de bar e restaurante. Tem o cara que é esse cara que é o mestre de cerimônia, o cara tá sempre todo dia lá, o cara vive aquilo, o cartão dele é o cartão do bar, do restaurante, ali é o jardim dele, é a sala da casa dele. E o cara vive isso e tudo mais. E tem a galera que vai mais pro lado empresa mesmo. Ó, cara, aqui é uma empresa, não preciso estar aqui, eu tenho que fazer uma gestão para que eu possa estar fora, para alcançar outros negócios e tal. Então, acho que tem essa diferença grande. E eu acho que talvez seja um pouco disso. Tipo, a gente, assim, já veio mais, a gente, todos aqui, um pouco mais querendo que o negócio crescesse. E o negócio se ficasse maior. Pelo Às menos vezes, que durasse. às vezes não tão nesse pensamento de chegar onde a gente tá agora, mas sempre teve a vontade de dar certo. Uma grande preocupação nossa sempre foi assim, a gente nunca pensou em ter bar no Brasil inteiro, mas a gente sempre quis que tivesse vida útil. Isso sempre foi uma preocupação nossa. Começa com os comportamentos que a gente estava falando agora há pouco, de você pagar a tua própria coisa que você consome, Sim, o produto que você consome, exatamente. entrar na fila e tal. Acho que tudo isso porque às vezes você vai nesses bares assim e a galera normalmente tá bebendo de graça. Pô, aqui eu vou me aproveitar, vou chumbar todo dia aqui sem pagar nada. Eu acho que esse comportamento já diz muita coisa, assim, sabe? Claro, eu acho que esses movimentos a gente percebe que em Curitiba, principalmente, que tinha uns polos que eram muito fortes que acabaram sendo prejudicados
por muita aglomeração, né? E aí também começa a ter briga, essas coisas, que acho que vocês também sofreram um pouco ali e a gente começou a sofrer um pouco e daí quando vai o com Auer segurança. fechou, cara, pra gente foi complicado. A galera veio em peso e era meio que pandemia, assim. Eu vi umas imagens. E todo mundo falando, pô, vocês vão se dar super bem, porque agora não tem mais o Auer. Na verdade, os problemas que estavam no Auer vieram pra gente. Esses cuidados O Auer, pra quem não é de Curitiba, ele era um conglomerado de bares. Então, quando fechou, esse público de 10 bares se locomoveram para outros 2 ou 3. Então, foi, tipo, muita gente para pouco outros bares. Né? Cara, falando em outros negócios, assim, eu sei que vocês são sócios de uma marca, mas vocês também têm outras marcas. E daí, antes da gente partir, que a gente vai conversando aqui, vai perdendo, né, o fio da meada, queria que vocês comentassem um pouco, não sei quem começa, mas eu sei que o Lucas está também em paralelo com o Mate, o Afonso com o Iaba, então, se vocês quiserem falar um pouquinho aí também de, como que surgiu, o que vocês viram, qual foi... O Afonso provavelmente foi, tinha um ponto, e daí eu peguei o ponto. Mas... Não, do Iaba foi algo assim mesmo. Surgiu a oportunidade de um ponto na pandemia, na frente do Sirene da Trajano, que o proprietário do imóvel falou, cara, o cara ficou me devendo aluguel, o bar tá ali, fechado, montado, quer pegar? Só que ele já tinha, só que o dono do imóvel é meu amigo, ele falou, cara, só que já tem um cadastro aprovado. Tem uns caras que vão entrar, só que eu tô meio assim de deixar com eles. Eu falei, então me aprova lá que eu vou fazer um negócio. Alguma coisa. Daí foi quando surgiu o Iaba, né? O Iabaiá lá, que daí era trazer o lance da cozinha japonesa quente pra rua. Coisa que não tinha que ouvir muito também. Yakisoba não combina com rolê. Mesmo lance do peixe lá, yakisoba. E, cara, hoje é um prato que mais vende lá. Então foi por pura oportunidade, né? Pandemia, ponto ali montado, uma ideia na cabeça. Eu morei no Japão 3 anos, então eu consumi esses produtos lá no Japão. Há muito tempo atrás. Morei 3 anos, dos 18 aos 21 anos lá. Então eu sempre vim com essa ideia. Assim. Trabalhar. Eu sou descendente, não parece, né? Mas eu sou descendente. Não, parece bastante, cara. Sou descendente de japonês, e daí eu fiz 18 anos, cara. Não queria trabalhar, eu fui pro Japão. Não queria estudar, na verdade, fui pro Japão. E fiquei 3 anos lá e consumi muito esse tipo de rolê, assim, lá no Japão, lógico. Guardado as características. E aqui não tinha. Pra você comer uma comida japonesa aqui, cara, obrigatoriamente você tem que entrar no restaurante, cara. Sentar, ser atendido por um garçom. Lá não é assim. Né? Não, cara, não. Lá tem muito botequinho, assim, muito lugarzinho. A gente foi em Maringá, que eu achei muito legal. Era um de Bal, eu não lembro o nome agora. Ah, você me falou na época, eu lembro. Cara, bem legal, uma portinha também, cara de Japão, um street, assim, de Japão, ruazinha. E o mais legal é que era, literalmente, um espaço desse tamanho que a gente tá aqui, de uns 3x3. O espaço decorado, mas não tinha nada. E dentro do espaço tinha um carrinho de como se fosse um carrinho de rua, assim. E o cara preparava no carrinho, só que tinha uma cozinha atrás. Só que a preparação era no carrinho. E eu achei animal, cara. Eu acho... E isso que é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. A gente gosta muito de street food. A gente trabalha com street food. Sim. Só que trabalhar com isso também traz esses problemas urbanos. Ao mesmo tempo que a gente vende utilizar o espaço urbano para você viver a cidade, tem algumas cidades que não gostam disso. Não gostam que as pessoas fiquem na rua. Tipo Curitiba? Tipo Curitiba. Cara, o que vocês acham? Cara? Vocês acham que isso vai ser um problema ou sempre vai ser uma constante convivência entre quem não gosta e isso acontecendo? Cara, eu acredito que você falou, quem gosta e quem não gosta, não tem muito pra onde fugir. Eu acredito que não vai ter uma regulamentação. Brasil é muito difícil, tem países que não pode beber na rua, por exemplo, eles querem implementar isso aqui, eu acho muito difícil dessa lei pegar, né, vamos falar. Pela cultura, exatamente, cara. No próprio Japão, você pode beber na rua. Então, a galera bebia na rua. Então, lá no Japão é muito forte essa cultura de rua, de carrinho, de portinha, sabe? Então, você vê muito programa, coisa japonês, geralmente você vê restaurante mais assim, mas você morando lá, vivenciando a cultura lá, cara, putz, é muito esse rolê. Então, eu acredito que, né, tem que ser uma convivência pacífica, e lógico, vai ter os dias que vai ter briga, vai ter os dias que vai ter paz, e assim segue. Quantos Iabas tem? Agora a gente tá indo pro 3º, né, cara? A gente tem 2 unidades funcionando em Curitiba e a primeira franquia já em São Paulo, né? Vai inaugurar agora a segunda quinzena de janeiro. Lógico, a gente conseguiu
criar tudo isso por causa do know-how do Sirene, né? Claro. Então tudo que a gente errou lá, né? Demorou para chegar eu tenho uma meta lá dentro da empresa, né? Falo pra galera, o Sirene vai fazer 7 anos agora em janeiro com 30 lojas. O Iaba tem que estar com 4 anos 30 lojas. Porque a gente, cara, consegue cortar muito caminho, né, Sim. cara? E o Omate? Qual que foi a ideia de trazer mate pra rua? Algum de vocês tem alguma coisa com mate? Sei lá, gaúcho, alguma coisa assim? Não, só consumidor mesmo de tererê e chimarrão. Na verdade, desde na época da faculdade, na faculdade ainda. Mas no escritório a gente sempre falou, né, dessa questão de consumo de... O bar em si, cara, a gente gosta pelo entretenimento que tem e tal, mas tipo, não traz só coisa boa, né? Tipo, a gente tem algumas... Você é o patinho feio. Né? E a gente fala muito de energia lá dentro do Sirene, e a gente acredita muito nisso, e aí às vezes traz algumas energias ruins, assim, também pelo fato de, cara, tem muita gente que vai pra brigar, vai pra arranjar confusão, enfim. A gente tá trabalhando com bebida alcoólica, né? Então, enfim, traz algumas coisas. E a gente falou, cara, vamos trabalhar com alguma coisa mais natural e tal. E aí acabou acontecendo que o Rafael, né, tinha essa ideia de trabalhar, fazer uma operação com chá e tal. E aí o mate foi, assim, a intenção não era no primeiro momento trabalhar com mate, mas sim com chá, com vários tipos, né, pra, sei lá, pra digestão, uma coisa assim mais natural mesmo, que pudesse a pessoa estar consumindo conforme a necessidade dela durante o dia e tudo mais. E aí com pesquisas, né, do que já existia e conversando com fornecedores veio o mate. O mate hoje na Califórnia existem umas 4, 5 operações focadas em mate na Califórnia, com empanadas também, nessa pegada assim, com lojas maiores. E aí por conta de não existir no Brasil, né, existe o Bubble Tea, o Bubble, não sei das quantas, que são produtos mais Taiwan, se não me engano. A gente foi para um produto mais brasileiro, né, que é do sul aqui, que é muito, muito forte. Mas por outro lado a gente tem percebido que também existe um preconceito muito grande porque a galera liga muito ao chimarrão e ao tererê. Então o mesmo desafio que a gente teve com o Fish and Chips, né, de ensinar às vezes o brasileiro, e a gente teve que abrasileirar a receita, a gente fala Brazilian Fish and Chips, né, que a gente brasileirou a receita para a galera poder aceitar melhor e tal. A gente tá tentando trabalhar com esse produto do mate, né? Então... Isso é engraçado, né? Porque a galera vem com um background do produto, só que, cara, pode ser uma coisa totalmente diferente, né? Total. Ele tem né, sabores de fruta, tem com espuma, tem até um drink assim de mate, parece, sabe? Então, enfim, tem uma porrada de produto lá, e aí tem a sócia lá, a Dai, ela faz a parte financeira e tal, e ela que injetou daí uma grana também pra poder tá fazendo essa estruturação. E foi loja de rua, mas eu lembro que a gente tinha falado, que também tinha uma ideia de ir pra praia, com um carrinho de praia. Chegou a ter um carrinho lá em Maragogi, que tem um amigo dos meninos ali que, acho que na infância, não sei se é amigo do João. Amigo de infância. E ele tem uma pousada em Maragogi, então tinha um carrinho lá rodando com eles. Daí ele vem embora pra cá, ele sofre lá, agora ele tá morando lá de volta. Então passa uns apertos lá na pousada deles. E tem um carrinho já, existe, a gente já tem um carrinho a gente faz evento, tá? Fez um evento no Barigui. É uma operação fácil para você conseguir levar para fora, assim, né? Então, muito mais fácil que o Fish and Chips, que a gente fazia eventos com Fish and Chips. Nossa, sofria, cara, levar fritadeira, óleo, depois tirar isso, limpar isso. Então, assim, e o chá é mais limpo, né? Uma operação mais limpa e tal, que você consegue fazer de uma forma mais tranquila. Ali na tua operação, você acha que chega a competir com o café? Cara, na verdade esse é o maior desafio, porque o que tem gente que chega lá pedindo café não tá escrito assim, então é difícil converter o cara do café pro chá, assim, sabe? É uma cultura muito forte o café mesmo, o cara fala, cara, preciso de café. Porque o mate em si tem uma relação de cafeína, assim? Tem. E é boa? Tem. Cara, tem estudos que dependem da plantação, né, depende de uma porrada de coisa, tem até mais do que o próprio café, assim. Existem ervas. Isso é legal explorar, né? Só que. difícil, né? Só que assim, que nem no evento que nós fizemos, o cara parava lá e falava, tem um cafezinho, porque ele trouxe uns tamborzão assim, tem meu cafezinho, putz, só tem chá e tal. Falava, putz, mas não tem nenhum lugar de café. Ela foi pra casa tomar café e voltou pro evento. Então, assim, café aqui é muito forte. Café. Acho que a segunda bebida mais consumida, né? Acho que é a água. Água e café. E em Curitiba, então, que tem um café a cada em esquina. todos os lugares. Nossa, é verdade. É que eu acho que o chá, quando você fala chá, é muito ligado ao público fitness e não o chá mate, né? É chá, 1000 outros chás.
E daí o mate, ele vem com uma outra pegada totalmente diferente, que tem esse lance da cafeína, que eu já vi muita gente falar que tomava mate e não toma café. Por conta que café tem não sei o que lá, que mate não tem, que é mais natural, não sei das quantas. E só que também tem o desafio de ensinar isso pra galera, né? Porque é um produto que não tá... Isso é uma coisa legal, que vocês fazem e a gente tenta pisar mais no firme e vocês são mais ousados. Vocês pegam produtos e ensinam a galera, né? Tipo... A gente tenta sempre ir pelo Nova caminho mais cultura. difícil, assim, só pra passar um aperto, né? A gente gosta de... Mas aí é único também, né? Pô, Fish and Chips é só vocês, por exemplo. Hoje né? Era. Hoje em Curitiba, acho que acredito que seja, Voltou né? a ser. Mas Porque antes lembra da que- pandemia, cara, eu cheguei a visitar 17 lojas de Fish and Chips Aqui? Aqui em Curitiba. Que era chopp e Fish and Focado Chips. 100%, Mas tinha mais opções, mas eles exploravam muito forte assim o Fish and A gente Chips. sempre fala, esse é o preço do sucesso, né? É. Não tem. A gente, antes da pandemia, era nós e acho que mais 1 ou 2 bares no máximo ali em volta da gente. Hoje em dia tem mais de 9 bares em Sim, volta. sim. Todo mundo quer pegar uma fatia do sucesso. É normal, Isso né, cara? A gente falava isso, cara. Sinal que a gente tá indo bem, né, cara? Sinal que a gente tá referência. Quer ser. Então, É. assim, acho que isso Mas muita gente vem muito naquela do... é só abrir. Nossa, exatamente. É Só igual abrir. quando a gente tá começando, assim, chegava os amigos, pô, cara, você simplesmente pegou um lugar aqui, colocou uma chopeira Acertou. e tá voando. Nossa, É cara, só isso o mesmo. melhor negócio do mundo. Só isso, só coloquei a chopeira mesmo. É a frase, cara, a gente sempre fala uma frase desde o começo, que o dia do bar se não é tão importante ou mais quanto a noite do bar. Sim, né, cara. O trabalho por trás é foda. A galera acha que ia chegar às 6 da tarde, ergue a porta, senta lá e agora começa. Não, nossa, tem o dia inteiro, amanhã, à tarde, madrugada às vezes, cara, final de semana, feriado. Quando você fala pra alguém a palavra, quando você é dono de um bar e fala pra alguém a palavra escritório, a pessoa ela buga. Ela não... Eu não entendi. Escritório, dá pra manda lá no escritório. Como assim, escritório? Tipo, a galera acha que é tudo 100% à noite, cara. Ali, né? A tá funcionando ali. Né? A gente tem fazer franqueado, assim, Uma inclusive. última pergunta ali, antes do Gustavo começar a forçar uma finalização aqui. Pensando só no que a gente tinha falado muito do reconhecimento do Fish and Chips. Assim, faz de conta que o foco de vocês era só o reconhecimento do Fish and Chips, a comida. A parte da bebida, ela não acaba sendo uma barreira para trazer esse reconhecimento do produto? Porque a gente sabe que o bar ele limita muitos clientes, né? Que poderiam ser potenciais clientes da comida. Como que vocês veem essa parte da bebida? Assim, a gente, com o tempo, a gente vai vendo assim, muitas coisas assim, que nem o nosso público no iFood é 100% diferente do nosso público do bar. Que vai lá comer. Que vocês veem Acontecia com isso muito no bar, quando a gente estava na operação, consegui observar mais. Eram umas pessoas mais velhas, lembra? Chegavam antes. O bar abria 6 horas, cara. Das 6 às 7, 8 horas, né? Umas senhoras. Cara, rolava direto isso, de comer e vazar, pra não pegar o movimento, assim. Né? Então, cara, nesse teu pensamento, eu particularmente nunca parei pra pensar, né? Mas acredito que seja uma barreira, assim. Não a bebida. Mas o rolê. O rolê. O estilo do negócio. A proposta assim. do negócio mesmo. Da galera ficar de pé, acho que já é às vezes um dificultador pra galera comer, por mais que a gente estiva num cone, o cara ter um porta-cone pra colocar, pra se sentir mais à vontade, mas ainda assim, né, o volume de pessoas de pé que não tem onde apoiar, por exemplo, as coisas já acaba sendo um pouco mais difícil. Mas ainda assim, comparando, né, não sei como é que tá o número hoje na rede de vocês, mas comparando com algumas outras que eu já conversei, nossa, é basicamente 50-50, 60-40, assim, bebida e comida. Então a bebida acaba, às vezes, tem lojas que acabam vendendo mais, né? Mas comida para nós ainda a gente considera muito forte, assim. Tem uma aceitação muito boa e tem uma galera que vai para comer. A gente vê que antes a gente era na Trajano, a gente via que era um rolê alternativo, tipo a galera passava também no nosso, mas ia para vários outros bares ali na rua e a gente percebeu, já de um tempo para cá, assim, que uma galera vai pro Sirene, tipo, principalmente na Vicente que eu tô ali, a galera vai pro Sirene, senta, come e vai embora, assim, sabe? Então, eu acho que a gente tem conseguido, né, com algumas dificuldades por conta do produto e ainda algumas pessoas, o Sandufish, por exemplo, não sei se já comeram ou não, mas a galera tem muito preconceito, muito, fala, pão com peixe, velho, não tem nada a ver, cara.
E aí a galera liga o sanduíche do McDonald's O e tal. McFish. Eu confesso que nunca comi o McFish, mas cara, foi uma invenção nossa bem louca na Trajano lá ainda. E, cara, eu particularmente sou viciado no sanduíche. E a galera tem um preconceito. E a galera que come quebra esse preconceito de um jeito e se surpreende com o produto, assim, né? Então, é tempo, né? É trabalho, divulgar. Então, eu acredito que, assim, por trabalhar com um produto em um cardápio tão limitado, assim, né? Curto, enxuto, a gente tem uma receita significativa ainda no negócio, levando em conta o percentual. Mas acho que a definição que o Afonso trouxe aqui, que não é necessariamente a bebida, e sim o rolê. Pode ser uma barreira de tudo. Cuiabá, eu sinto isso muito, cara. E a gente já tem um projeto lá de trazer pro dia. Tirar do rolê, sim. Uma coisa que a gente estava conversando esses dias, por exemplo, a gente estava indo para 5 anos e a gente está pensando o que a gente vai fazer de novo no que vem. E a gente tem que mudar algumas coisas para sempre manter, né, o negócio, a novidade, o fator novidade. E a gente tava falando, cara, talvez ano que vem a gente tenha que fazer coisas que a gente não fez até hoje e que não seja tão normal para um padrão janela. Por exemplo, a gente fez o primeiro karaokê agora e a gente gostou, vai fazer uma vez no mês, talvez. E, cara, o que será que a gente vai fazer ano que vem? E isso muito porque eu acho que com o tempo você vai mudando muito o consumo dentro da tua operação. Quando você lança, você está nos primeiros 2 anos, você tem aquele fator novidade. Que é sempre quando uma pessoa pergunta assim, qual que é o rolê de agora? Cara, o rolê de agora é o cara mais novo que lançou, que é a novidade, e vai todo mundo pra lá, e daí esse é o rolê que a galera vai ficar em pé, esse é o rolê que não sei o que lá. Aí você vai envelhecendo, você ganha o consumo, porque daí o pessoal vem não só pelo rolê, eles vêm pelos produtos, porque eles gostam da operação. Então sempre vai ter um lugar bombando mais que o seu, porque é o fator novidade. O desafio é sempre você manter a galera que curte mesmo vindo por conta do consumo, né? Bom, agora fazendo meu papel chato aqui de direcionamento. Dá pra ficar o dia inteiro falando de experiência, né? Indo pro final, a gente sempre deixa esse espaço reservado para pegar algumas dicas gastronômicas aí de vocês. Então, eu vou começar com o Lucas, depois passo pro Afonso. Quer começar com o Afonso? Vai querer? Posso? Pode ser comigo, né? Eu sou um cara caseiro, na verdade, porque tô com a filha de 9 meses, então de 9 meses pra cá faz tempo que eu não saio. O cara se mudou pra cá, começou a namorar, não saía. Aí já emendou o casamento e agora com o filho. Cadê o O cara comprometido, né, cara? Então vou começar com o Afonso, então você vai pensando aí. Eu, ao contrário de vocês, eu vou ficando mais velho e vou ficando mais jovem, parece assim. Cara, eu gosto muito de estar no rolê, estar na bagunça. Não pra fazer bagunça, mas justamente por causa do modelo de negócio mesmo, assim, sabe? Eu gosto de ir nos bares, gosto de tomar uma cervejinha de garrafa, cara, sabe? Sentar no chão, eu sou rolezeiro mesmo, assim. Então eu viajo muito, né? Eu sempre tô viajando pra São Paulo, pro interior do Paraná, por causa das crianças até, né? Visitei o Janela lá em Porto Alegre, né? 2 vezes, inclusive, lá, as crianças adoraram. Então eu sempre, quando eu vou para outra cidade, tento visitar as franquias aqui de Curitiba, né? As empresas que tem, Porks, o Mr. Hop mesmo, assim, eu gosto de ver, até de ver como é que tá o movimento, como é que é aquele lance que a gente falou de atendimento, de energia, de tudo, isso é muito trazer o que a gente sabe, né? Ver, como é que estão funcionando lá fora. Então, eu acho que minhas dicas gastronômicas, na verdade, se resumem a mais empresas de Curitiba que estão fora, assim. Eu gosto de fazer esse rolê. Mas uma comida que você gosta muito, então? Comida que eu gosto muito? Cara, quando eu quero comer uma parada... Cara, pra São Paulo eu gosto de ir no Sukiá, cara. É uma rede, é uma franquia, né? Só que eles são... É uma rede, na verdade não é uma franquia. São todos os meus donos, que é do Japão. É a maior rede de restaurantes japoneses fora do Japão. Eu acho que eu vi que você postou uma vez os cardápios, tudo com umas fotinhas sim, assim. Sim. Cara, porque quando eu morava no Japão, eu fazia esse rolê. Lá em São Paulo tem 24 horas, por exemplo. No Japão também eu ia pra balada, saía e ia comer um rango lá. Então, eu me remete a uma memória afetiva muito... Comida quente. Quente também. Cara, e muito rápido. Cara, você pede a comida, você sentou, tá na mesa, assim. É muito rápido. É fast food mesmo de comida, de verdade, assim. E esse é um ranking que eu adoro, cara. Eu recomendo. Aqui no Brasil, acho que só São Paulo tem, né? Então, quem for pra São Paulo, é Sukiá o nome. É muito legal, cara. Vale a pena. Tem várias lojas, cara. Várias lojas em São Paulo. E da Augusta fica 24 horas funcionando. Animal. Vamos começar pelo prato favorito, Cara, então. prato eu acho que eu mais... eu sou massa e carne, assim. Eu sou viciado, assim.
carne, eu sinto uma falta... No Barbudo você já foi? Não. Nossa, tem que... Oh, falou os dois. Eu aí, já massa fui, e já. carne. Eu já fui. Barbudo É. mesmo. Aí na rua, na Prudente. Eu vejo sempre posta essa. Não, a nossa... Ontem, Já virou sócio lá? Não, ainda não. A nossa confraternização da empresa aqui foi ontem lá. Então, Cara, eu curto demais, assim, massa e carne pra mim é o principal, assim. Mas, cara, eu gosto muito do Sunfish. Tá parecendo Gosto- o pessoal tá fazendo futuro. Eles vieram aqui. O que você gosta de comer? Adoro comer carne vegetal. Gostando do fish, eu prefiro mais beber, assim, sabe? Quando eu saio e tal. Que você bebe? Cara, vinho, cachaça, drink, Whisky, cerveja. vodka, Eu gosto cerveja. mais, eu sou mais no da cerveja, assim. Os caras casados geralmente bebem mais, né? Quando sai. Aprendi a gostar de vinho, assim, então eu tenho tomado bastante vinho também, porque minha esposa gosta bastante de vinho, então aprendi a tomar um vinhozinho, assim. Boa. Mas, cara, hoje é mais em casa, né? Tá difícil de sair. Tô me encaminhando pra essa também. Antes de nascer a pequena, a Lara, eu gostava mais de bar, assim, também. Né? Essas pegadas mais De rua. de rua, assim, e tal. Principalmente, eu gostava muito da Trajano, assim, eu curtia bastante a Trajano, assim. Mas, né, por diferença da minha esposa e a minha, e como que manda a mulher em casa, e aí a gente vai sempre com, enfim... Hoje O melhor tá que a gente tem a Isa que tá atrás das câmeras aqui. A hora que falou a mulher que manda em casa, ela... É isso aí, na minha também. Na minha também, Fechou. minha mãe. Cara, é isso, galera. Queria agradecer aí a presença de vocês. O papo, realmente, o que o Felipe falou. Se desse, a gente ficava aqui o dia inteiro conversando sobre ideias, sobre o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. A gente vai deixar todos os arrobas das operações aí, do Sirene, do Iaba e do Mate, pra vocês seguirem. Vou deixar os arrobas dos dois também, pra vocês já darem uma olhada, acompanhar os caras aí, que eles sempre estão criando coisa nova. E é isso. E ó, vai dar problema, porque amanhã vai bloquear já. Não vai... Criando coisa nova na rede social pra mim é uma dificuldade, mas segue lá. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu. Tamo junto.